Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aí. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os antioxidantes, esse assunto que gera muitas dúvidas aí no pessoal. Vou tentar esclarecer todas as dúvidas. Espero que vocês gostem, tentar falar de uma maneira mais coloquial, de uma maneira mais simples para o pessoal entender. Na verdade, a gente escuta muito falar sobre antioxidantes, só que isso aí gera muitas dúvidas, as pessoas muitas vezes não sabem bem do que é. Existem dezenas e dezenas de antioxidantes e as pessoas sabem que é bom para a saúde, mas não sabem muito bem por quê, não sabem muito bem como isso funciona. Então, vou tentar esclarecer para vocês todas essas dúvidas e a gente vai falar um pouquinho sobre os antioxidantes. Lembrando que eu queria fazer um disclaimer aqui, que eu não tenho conflito de interesse, eu não recebo nada de nenhum laboratório, de nenhuma farmácia para falar sobre suplementação, tá? Então eu queria deixar claro isso, falar um pouquinho sobre a minha formação. Eu sou um médico, sou urologista, tá? Sou cirurgião geral, tenho uma formação bem tradicional, né? Acredito que a medicina terapêutica ela tem um papel fundamental no tratamento das doenças. Tenho um mestrado em ciências da saúde. Enfim, tive toda uma formação baseada na ciência e sigo assim até hoje. Agora, tenho uma paixão pela medicina preventiva. Eu acho que a medicina preventiva pode mudar e muito a vida das pessoas, porque a gente tem que evoluir muito na medicina ainda, na prevenção das doenças e, acima de tudo, para que as pessoas tenham longevidade com saúde e não apenas longevidade com doença, como a gente vê hoje em dia. Pessoas vivem muito, mas muitas vezes sob efeito de inúmeros remédios para que elas se mantenham vivas, mas se mantenham doentes. Eu quero, né, e isso é minha paixão, estudar e tentar entregar para os meus pacientes uma medicina de qualidade, onde a gente consiga viver mais, mas viver acima de tudo com qualidade, viver melhor. E esse é o meu objetivo, tá? Graças a Deus eu tenho uma situação tranquila, uma situação confortável de vida, que me dá independência o suficiente para poder fazer isso, saindo das amarras da indústria farmacêutica, e poder tentar falar para vocês o que eu acredito como verdade. E é isso que eu tento entregar aqui para vocês, e é isso que vocês podem esperar de mim. Vou falar nas coisas que eu acredito. Eventualmente, posso falar alguma besteira, né? Isso todo mundo pode falar, mas podem ter certeza que eu estudo muito para falar cada coisa que eu trago aqui para vocês e tento me basear, acima de tudo, na ciência, em publicações, em relatos e estudos publicados, meta-análises, estudos randomizados, enfim, o que há de mais atual na medicina e na ciência, tá? Então hoje, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os antioxidantes. Mas antes de falar sobre antioxidantes, eu queria falar com você sobre os radicais livres. Então, o que são radicais livres? Todo mundo fala, os radicais livres, combater os radicais livres. Mas o que são os radicais livres? Os radicais livres são moléculas que perderam um átomo. E essas moléculas, quando perdem um átomo, elas acabam se ligando a proteínas do nosso corpo, e essa ligação ao nosso DNA, a proteínas celulares, por receptores celulares, acaba instabilizando essas proteínas e causando danos à nossa saúde. Então, por isso que estados onde nós acabamos produzindo radicais livres em excesso, são estados que causam danos à nossa saúde. E por isso que os antioxidantes são moléculas que acabam quelando esses radicais livres. O que eles fazem? Eles tomam esse átomo que está, essa molécula que está sem um átomo, acabam se juntando a ela, formando uma substância, uma nova molécula estável e que não cause dano, que não agrida as células do nosso organismo. E ainda assim eles se permanecem estáveis para serem metabolizados e serem eliminados. E o que gera uma produção aumentada de radicais livres no nosso corpo? Enfim, existe uma série de situações
que geram um estresse oxidativo, um estresse de radicais livres. E essas situações são relacionadas, nós conhecemos bem, por exemplo, tabagismo. Tabagismo é um hábito que produz muitos radicais livres. O alcoolismo, a exposição solar, a exposição solar em excesso, lesões na pele, queimaduras, produz uma série de radicais livres em excesso. Exercício vigoroso demais, um maratonista, ele produz um excesso de radicais livres. Ele deve cuidar disso através de suplementação para que ele não tenha um envelhecimento mais rápido das suas células. Então, embora muitas vezes o exercício é muito benéfico para a saúde, o exercício extenuante, o exercício em excesso, ele gera radicais livres. E isso pode ser combatido com a suplementação. Tá? Então nós temos basicamente assim, existem vários radicais livres, mas 3 são os principais, tá? Entre eles o ânion superóxido, é um radical livre muito comum, o peróxido de hidrogênio, e o radical hidroxila. São os 3 principais radicais livres que a gente tem que tentar combater, tá? E tentar ajudar o nosso organismo a neutralizar, certo? Um outro fator que é muito importante para a presença de radicais livres, para o excesso de radicais livres, são os hábitos alimentares. No momento que nós temos uma síndrome metabólica, uma resistência à insulina, nós temos, pelo hiperinsulinismo, um estado de inflamação subclínica, um estado pró-inflamatório, onde as adipocinas acabam sendo aumentadas, onde temos maior concentração de interleucina 6, de interleucina 1. Enfim, nós temos um estado inflamatório muito maior e esse estado inflamatório gera um estresse oxidativo que eu vou explicar para vocês. Então, nós temos basicamente 4 pilares desse processo de aumento dos radicais livres do nosso organismo. Um, então, é o estresse oxidativo, que é causado por essa série de fatores que eu passei para vocês. E nós temos a glicação. Queria falar um pouquinho sobre glicação para vocês. É um termo que já está famoso. A glicação é muito comum, por exemplo, na dermatologia, onde se sabe que a glicose aumentada na corrente sanguínea acaba por se ligar às proteínas, por exemplo, colágeno, elastina, fazendo que essas proteínas acabem perdendo a sua estabilização, e essa perda de estabilização provoca o envelhecimento da pele, provoca surgimento de rugas. Então, na dermatologia, na cosmiatria, se utiliza muito suplementos na pele, por exemplo, a vitamina C. Quem é que não conhece? É caro, inclusive. Se utiliza a vitamina C na pele, qual é as marcas que tem melhor vitamina C e tal. Por quê? Porque a vitamina C é um antioxidante. É um antioxidante potente e se utiliza muito na pele. Mas a glicação não acontece só na pele, ela acontece em várias regiões do organismo. A glicação é o processo mais danoso, por exemplo, do diabetes. O diabetes, pelo aumento da glicose, nós temos a glicação em várias partes do organismo. Nós temos a glicação, por exemplo, nos olhos, no cristalino, causando a catarata. Nós temos a glicação nos vasos sanguíneos do corpo todo. E essa glicação promove um aumento da resposta inflamatória, promove um aumento do NF-kappa-beta, que é o maestro da inflamação endotelial, que é o maestro da inflamação que ocorre na parte interna dos nossos vasos. Isso que vocês têm que entender. O processo de envelhecimento e o processo de estresse oxidativo, ele causa uma inflamação no endotélio. O que é o endotélio? É a camada que reveste, é uma camadinha unicelular que reveste a parte interna dos nossos vasos. Quando a gente tem um excesso de estresse oxidativo, um excesso de radicais livres, um excesso de glicação, há uma lesão dessa camada endotelial. A lesão dessa camada endotelial acaba produzindo, então, uma reação inflamatória. Essa reação inflamatória ocorre um aumento das interleucinas, principalmente as interleucinas inflamatórias, interleucina 6, interleucina 1. Um aumento dos marcadores de inflamação, como a proteína C reativa, por exemplo.
E isso causa uma sinalização para os macrófagos. Macrófagos são células de defesa do nosso organismo, e os monócitos. E eles vão até essa lesão endotelial e fazem aumento ainda maior do processo inflamatório na tentativa de cicatrizar esse endotélio. E quando eles tentam cicatrizar esse endotélio, eles comunicam e oxidam o nosso colesterol, o nosso LDL, né? E aí moléculas pequenas e densas desse colesterol acabam entrando para dentro da parede dos vasos, causando um processo cicatricial que gera ainda mais inflamação e começa uma cascata de eventos negativos que vão desencadear a aterosclerose e posteriormente, né, ao longo do tempo, vão provocar eventos cardiovasculares e eventos no nosso corpo todo, porque isso, o endotélio nós temos no corpo todo, então nós temos no rim, o paciente diabético tem muita insuficiência renal, e não estou falando só do diabético, estou falando de síndrome metabólica. Isso é uma questão que ocorre em muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que comem muito carboidrato refinado. Por que eu combato tanto? Evite o carboidrato refinado, mantenha a sua insulina baixa, porque esse processo ocorre em todas as pessoas. E é isso que nós temos que evitar. E uma das maneiras de a gente tentar minimizar esse processo é através da suplementação de antioxidantes. Então, obviamente que os antioxidantes não vão trabalhar sozinho. Não adianta a pessoa se encher de antioxidantes e continuar comendo porcaria. Não, a pessoa tem que melhorar os hábitos alimentares, prática de exercício físico, libera. Por que o exercício é bom? O exercício é bom porque ele libera fatores anti-inflamatórios. Ao contrário, por isso que o exercício é bom, né? O exercício moderado, o exercício que é feito de rotina. Por que ele é um remédio? Porque ele libera fatores anti-inflamatórios. Né? Libera endorfina, por exemplo, que é um vasodilatador. Né? Enfim, ele libera óxido nítrico, que também é um vasodilatador potente. É por isso que o exercício é recomendado, por isso que o exercício é bom. Ele diminui a pressão arterial, ele diminui eventos cardiovasculares. Obviamente, quando a gente faz um exercício muito extenuante, que a gente lesa muito o nosso músculo, uma maratona, por exemplo, aí nós temos um excesso momentâneo de radicais livres e que a gente pode neutralizar com antioxidantes. Então eu queria explicar para vocês por que a gente prescreve antioxidantes. Por que eles são importantes? Porque eles vão auxiliar no processo de desinflamar o nosso organismo. Porque existe uma doença silenciosa que se chama inflamação subclínica, que ocorre muitas vezes e disseminadamente na população e causa essas doenças de maneira silenciosa. A gente só vai se dar conta depois, quando já está, o problema ocorrendo. Então, por isso que a gente tem que cuidar. Mudança de hábitos e suplementação adequada. Então, hoje o nosso Top 5 vai falar dos 5 antioxidantes que eu mais prescrevo. Mas existem muitos outros. Tive que escolher 5. Assim como eu tive que falar de 5 hormônios, eu escolho 5, que são os que eu gosto muito. Poderia falar de muitos outros, inclusive uso outros, mas esses são os 5 principais. Lembrando que nós temos 2 categorias de antioxidantes. Nós temos os antioxidantes enzimáticos, que fazem processos metabólicos no nosso organismo através de enzimas, entre elas a SOD, que é a superóxido desmutase, que é uma enzima famosa, vamos falar SOD. SOD é superóxido desmutase. Existe a SOD1, que ocorre no meio intracelular, a SOD2, que ocorre dentro da mitocôndria, que é a nossa usina de força, e a SOD3, que ocorre no meio extracelular, ou seja, ela está em todo o corpo. Por isso é tão importante a gente manter bons níveis de SOD. A gente produz a SOD, a gente pode ajudá-la a produzir melhor. Nós temos a catalase. Catalase é muito importante no processo de transformação de radicais livres em radicais mais estáveis, em água, por exemplo, em água, em oxigênio. Ela pega o peróxido de hidrogênio e transforma em água, transforma em oxigênio, que são
substratos que nós utilizamos no nosso metabolismo. A catalase faz isso. Então nós temos a superoxidesmutase, nós temos a catalase e nós temos a glutationa peroxidase, que também é uma enzima muito importante, né? Principalmente na questão da proteção hepática. A glutationa peroxidase tem o seu papel muito importante nessa questão. E nós temos, então, os antioxidantes não enzimáticos, entre eles mais conhecidos, beta-caroteno, vitamina C, vitamina E, né? E muitos outros antioxidantes não enzimáticos. E esses antioxidantes eu vou falar aqui para vocês. Então vamos lá. Top 5, os 5 antioxidantes principais na minha rotina, na minha prescrição e que eu vou falar para vocês. Primeiro deles, eu falei essa semana, a Tiana me cobrou, ela usa, eu prescrevi para ela, né? Minha esposa, Tiana, quem não conhece, entra no Insta dela, maravilhoso, ela é uma mágica dos olhos, uma mágica do olhar, ela é uma fada, ela faz cirurgias oculares, ela cuida da face da gente para não ficar mais envelhecida, ela é realmente sensacional. E ela toma, ela utiliza, até porque ele é muito bom anti-inflamatório, o Gimples. Eu falei para vocês do Gimples. O Gimples é um extrato do melão, né, num tipo de melão lá, especial. E o Gimples, para vocês terem uma ideia, tá? Ele é tão rico em antioxidantes que ele tem uma série de benefícios no nosso organismo, em todo o nosso corpo. Ele atua em todo o nosso corpo, tá? A Tiana tá respondendo aqui, tá? E ele é rico nas enzimas que a gente precisa. Ele é rico em sódio, ele é muito rico em sódio. Ele é rico em catalase e ele é rico em superóxido dismutase, né, que é o sódio, e em glutationa peroxidase também. Tá? Além disso, ele é rico em vitamina C, em vitamina E. E ele tem um papel, ele tem vários estudos, o Gimples, mostrando seus benefícios, tá? Depois eu vou responder as perguntas a respeito da diabetes, tá? O Gimples, tá? Então ele tem estudos mostrando uma melhora muito importante no envelhecimento celular da pele, principalmente na celulite, tá? A celulite que é causada por um dano, né, na produção de colágeno da nossa pele, né? Então o Gimples tem um papel, estudos demonstrando um benefício, né, comprovadamente, cientificamente demonstrado na celulite. Mas ele vai muito além disso. O Gimples melhora a imunidade, ele tem um papel muito importante na melhora da imunidade. E vocês vão ver que todos os antioxidantes eles têm papéis semelhantes, mas eles fazem muito mais. Então as moléculas antioxidantes, às vezes, têm um papel antioxidante, mas eles têm outros benefícios no nosso organismo. Por isso que eles são variados e por isso que é bom, às vezes, mesclar antioxidantes diferentes, tá? Então o Gimples tem esse papel na questão da celulite, tem um papel importante na questão dos cabelos brancos, tá? Devido à catalase, ele previne a ocorrência de cabelos brancos. Ele melhora a imunidade, ele melhora a questão do diabetes, que essa moça perguntou agora. Tem um papel importante na resistência à insulina, melhorando a questão do diabetes, tá? Diminuindo a glicemia, reduzindo as rugas, reduzindo a acne. A acne é impressionante, o Gimples a gente utiliza, ele reduz muito a reação inflamatória da acne, então ele é muito bom para isso também, tá? Melhora a nossa imunidade, é muito bom para a questão da imunidade em função dessa redução do processo inflamatório. Então um dos antioxidantes que eu utilizo muito é o Gimples, tá? Você pode encontrar ele nas farmácias de manipulação, é um produto bem disseminado aí, que é fácil de utilizar. Aliás, todos os produtos que eu vou falar hoje, você pode encontrar facilmente, tá? Procure o seu médico, né? Assim como todo medicamento, o Gimples ele pode ser benéfico, né? Os antioxidantes podem ser benéficos e podem ser prejudiciais à saúde. Por isso, depende muito da dose. A dose tem que ser individualizada para você. Nós precisamos saber qual é o seu peso, qual é as suas necessidades e a gente vai planejar os antioxidantes de acordo com a sua necessidade. O quarto, na verdade, eu falei do quinto, vou falar em contagem regressiva. O quarto antioxidante que eu gosto muito
tá? O ácido alfa-lipóico, é sensacional. Ele é muito bom para proteção hepática, esteatose, reduz muito a esteatose, ele quela os metais pesados. Ele tem um componente que é sensacional. Ele aumenta a ação da vitamina C, ele aumenta a ação da vitamina E. Então ele é um potencializador de enzimas que são outros antioxidantes. Tá? Ele reduz triglicerídeos, reduz o LDL oxidado, tá? Aumenta o HDL, reduz os marcadores inflamatórios, reduz a ferritina, reduz a proteína C reativa, melhorando a resistência à insulina e melhora também a forma como o nosso organismo responde à excitação exagerada do estresse, por exemplo. Tá? Ele também tem um componente bem legal que outros antioxidantes têm, que é na ApoA. A ApoA é uma partícula do nosso colesterol que ela é responsável pelo transporte reverso. O que é o transporte reverso? Nosso colesterol, às vezes, ele entra para dentro da célula do nosso endotélio, da parte muscular do nosso endotélio, causando a reação inflamatória, e a ApoA, ela retira esse colesterol e retorna ele para o fígado, para ele ser metabolizado de novo. Então ele faz esse papel de transporte reflexo. Tá? Então é muito importante nós termos uma relação entre a ApoA e a ApoB boa. Nós temos que ter mais ApoA, menos ApoB. Né? Então o ácido alfa-lipóico ele aumenta a nossa ApoA, melhorando essa nossa relação. Okay? O ApoB é que leva o colesterol, a ApoA retira o colesterol. Então é muito importante o ácido alfa-lipóico. Eu costumo usar bastante do ácido alfa-lipóico. Terceiro antioxidante, considerado a mãe dos antioxidantes, astaxantina. A astaxantina, ele é um antioxidante que ele tem um papel semelhante ao ômega 3, ele é oriundo de algas. Tá? Ele é um pigmento vermelho da classe dos carotenoides. Ele é 65 vezes mais potente que a vitamina C. Se você não sabia, né? Ele é 65 vezes mais potente. Ah, a vitamina C é boa. A astaxantina é demais. Ele é muito boa, ele é muito potente. Tá? Ele é 40 vezes mais potente que o beta-caroteno. E ele tem um papel muito importante, já estudos comprovando redução de eventos cardiovasculares, cardioprotetor, neuroprotetor, reduz os marcadores inflamatórios, reduz o PCR, reduz a arteriosclerose e previne a ocorrência da arteriosclerose, previne a ocorrência da catarata, porque ele age na questão da glicação, porque ele reduz a resistência à insulina. Então a astaxantina é considerada a mãe dos antioxidantes, tá? Se utiliza muito, principalmente fora do país. Nos Estados Unidos se utiliza muito a astaxantina. Tá? Então, quando a gente vai lá nos Estados Unidos, tem lojas de suplementos gigantes, a astaxantina sempre tem um lugar de destaque. Né? E se prescreve muito fora do país. Aqui ainda é um pouco menos conhecido, mas já tem várias marcas de suplemento onde você pode adquirir a astaxantina. E quando o seu médico prescrever a sua dose adequada, é excelente para você, né? Principalmente para esses pacientes que têm comorbidades, para esses pacientes que sofrem com uma produção com estresse oxidativo aumentado. Tá? Então nós falamos do Dimples, nós falamos do ácido alfa-lipóico, nós falamos também da astaxantina e agora eu vou falar de um antioxidante que é muito mais que antioxidante, tá? que ele age em todas as células do corpo, que ele tem muitas funções e é um dos suplementos mais estudados no mundo e é um dos suplementos mais recomendados. Esse recomendado inclusive pela Associação Americana de Coração. Tá? Já está nos guidelines, né, das entidades de cardiologia mundiais, as principais entidades de cardiologia mundiais, prescreve e recomendam. Qual é que é? O ômega 3. O ômega 3 ele é um antioxidante sensacional, mas ele é muito mais que um antioxidante. Então, vou falar um pouquinho sobre o ômega 3 para vocês. Eu já falei outras
Até ele entrou no top 5 dos suplementos. Ômega 3 é um dos suplementos que eu mais utilizo. Tá? Eu acho que todo mundo tem que utilizar o ômega 3. O ômega 3, ele é uma categoria, né? Uma família de gorduras boas. Né? Entre elas nós temos o EPA, que é muito importante da parte cardiológica. Nós temos o DHA, parte neurológica, é sensacional. E nós temos o ALA. O ALA está muito presente nos vegetais. Tá? Ele é uma boa fonte de ômega 3 dos vegetais, só que o problema dos vegetais é que eles têm uma biodisponibilidade baixa de ômega 3. Então, muitas vezes, as doses que têm que ser tomadas de vegetais, por exemplo, óleo de linhaça, né, assim, óleo de semente de chia, são muito grandes as quantidades para a gente conseguir uma fonte boa de ômega 3. E ômega 3 a gente não produz. E qual é que é o problema do ômega 3? A nossa dieta aqui ocidental, ela é baseada em ômega 6, gorduras ricas em ômega 6. E a nossa dieta, a gente sugere a gente estima que nós temos uma relação de ômega 6 para ômega 3 em torno de 20%, de 20 vezes. E o ideal seria que nós tivéssemos uma relação de 2 vezes, 2 ômega 6 para 1 ômega 3. Por quê? Porque as gorduras ômega 6, que são fundamentais para a nossa vida, assim como a ômega 3, assim como o ômega 9, mas elas têm um efeito pró-inflamatório. E quando nós ingerimos muita gordura ômega 6, e a gordura ômega 6 ela é riquíssima nos produtos industrializados. Quando nós ingerimos muita gordura ômega 6, nós temos um padrão inflamatório. Então nós precisamos ingerir uma boa quantidade de ômega 3 para contrabalancear a quantidade de ômega 6 que a gente acaba ingerindo pela dieta ocidental. Por isso que a gente bate na tecla do ômega 3, por isso que o ômega 3 é tão importante. E por que ele é tão importante? Porque ele é uma gordura anti-inflamatória. Ele tem um componente, esse talvez seja o componente mais importante da parte da cardiologia, que ele inibe a ação de agregantes plaquetários. Tromboxano A2, por exemplo. Inibe a ação do tromboxano, inibe a agregação plaquetária, reduz eventos cardiovasculares, reduz cardioprotetor, portanto, reduz a chance de infarto, reduz a chance de AVC. Tá? Ele é muito bom para cognição, ele é excelente para cognição. Melhora porque nosso cérebro é feito de muita gordura, então o ômega 3 é uma fonte excelente de gordura para o nosso cérebro. Melhora a cognição, ele tem ele reduz muito, através da sua ação antioxidante, a cascata de inflamação. Então ele é muito bom para questões articulares, ele é muito bom para doenças autoimunes. Doses altas de ômega 3 funcionam muito bem, principalmente quando relacionadas à vitamina D para doenças autoimunes. Enfim, ele provoca, né, uma vasodilatação, ele provoca um aumento das citocinas anti-inflamatórias, ele provoca um aumento do óxido nítrico. O óxido nítrico é um vasodilatador potente que nós temos no nosso vaso, que é muito importante, por exemplo, na ereção. A ereção, ela depende do óxido nítrico. O Viagra, o Sildenafil, o Tadalafil, que é o Cialis, nome comercial Cialis, os outros, o Vardenafil, que é o Levitra, enfim, as outras drogas, elas agem inibindo a degradação do óxido nítrico nos nossos corpos cavernosos, estimulando então a ereção. Por isso é tão importante usar ômega 3, todas as pessoas têm que usar ômega 3. Tá? Pessoas daqui, da nossa região, precisam usar ômega 3 em boa quantidade e boa qualidade, porque o ômega 3 tem muita pegadinha no ômega 3, tá? Porque o ômega 3, por exemplo, a indicação eu posso falar porque está nos guidelines, a indicação é 1 grama, né, de ômega 3. Só que 1 grama de ômega 3, um comprimido de 1 grama não possui 1 grama de ômega 3. Então nós precisamos, né, tomar mais, muitas vezes, de um comprimido. E esse ômega 3 precisa ser de qualidade.
Como é que a gente sabe que o ômega 3 é qualidade? A melhor maneira é entrar no site que chama IFOS, tá? IFOS, que é a Associação dos Produtores de Óleo de Peixe, né? Porque o ômega 3 é um óleo de peixe, pode ser um óleo de krill, por exemplo, pode ser um fosfolipídio de caviar, mas enfim, ele é muito rico nos peixes de água fria. Tu entra no site da IFOS, né, e checa qual é que são os ômegas 3 certificados por eles. Quando tu tem a certificação no site da IFOS, tu tens a certeza de que esse ômega 3 é puro, de que ele é resistente à oxidação, porque quando ele oxida não serve mais para nada, que ele é livre de poluentes, de metais pesados, que muitos peixes são contaminados por metais pesados, que ele é livre de pesticidas. Então no site da IFOS tu vais ter uma lista de produtos, inclusive muitos brasileiros, né, importam, né, que são certificados, e através dessa certificação tu tens a tranquilidade de tu estás comprando um ômega 3 de qualidade, né, e não está comprando gato por lebre. Okay? Então o ômega 3 é fundamental se observar a procedência do ômega 3, tá? Perguntando qual é o melhor ômega 3. Existem várias marcas boas aqui no Brasil, tá? Ômega 3 ali, entra no site da IFOS e procura lá que tu vai encontrar, tem várias marcas lá, não vou dizer marca, não vou fazer propaganda aqui. Que idade tu pode começar? Ômega 3 tem que dar para criança. Criança não come um monte de porcaria, ômega 3 tem que ser dado para criança, tu pode dar, entendeu? Então, eu recomendo que vocês entrem no site da IFOS, né? Tá todo mundo perguntando a marca aqui. Eu não vou falar a marca, porque eu vou posso estar falando de uma e existem outras boas. Existem várias marcas boas no Brasil, confiáveis. Entrem no site da IFOS, procurem lá, que vocês vão ver, tá? Ajuda na memória, ômega 3, ele ajuda na cognição, ele é um bom nutriente para o nosso cérebro produz muita energia, necessita de muita energia, né? E ele é formado por uma grande quantidade de gordura, então a gordura é uma grande fonte de energia para o nosso cérebro, principalmente naquelas pessoas que estão certo adaptadas, aquelas pessoas que não utilizam a glicose na sua forma pura como fonte de energia principal. Quando tu utiliza a gordura como fonte de energia, como está habituado a utilizar a gordura, o ômega 3 melhora a memória de uma maneira sensacional, melhora o sono, melhora uma série de questões cognitivas também. E por último, né, porque também já estou enchendo o saco de você, já está meia hora aqui, eu vou falar da curcumina, tá? Cúrcuma longa, né? Cúrcuma longa, ela é uma planta de origem indiana, que é endêmica lá na Índia, né? E ela é tradicional na medicina indiana, tá? E ela tem inúmeros, olha, milhares de estudos comprovando a sua ação potente como anti-inflamatório, tá? A cúrcuma, ela tem um papel tão importante na medicina indiana que ela é considerada hoje o principal suplemento e medicamento dos indianos. Eles colocam cúrcuma em tudo, na comida, por exemplo, o curry é derivado da cúrcuma. Eles colocam a cúrcuma em tudo que é coisa, eles colocam a cúrcuma. E a cúrcuma realmente tem muitos poderes, né, medicinais e uma grande ação anti-inflamatória, tá? Ela reduz o PCR, ela reduz a interleucina 6, que é um marcador inflamatório importante, ela reduz adipocinas, ela reduz a COX-2, os traumatos prescrevem muita curcumina, às vezes nem sei se eles prescrevem aqui, ó, um remédio chamado Motor, eu pego muitas vezes Motore. Motor é curcumina. Para que serve? Anti-inflamatório, para inflamações agudas, porque ele age na cascata do ácido araquidônico e age na COX-2, né? Então ele tem um papel anti-inflamatório importante, um papel inflamatório agudo,
né? Ele reduz muito o LDL oxidado, então às vezes as pessoas têm colesterol mais alto, mas vai medir o LDL oxidado, está lá embaixo. Por quê? Por causa da ação da cúrcuma, comprovado cientificamente. Reduz o recrutamento dos macrófagos para a formação da placa, reduzindo aquele processo inflamatório que eu expliquei para vocês no início da live. Reduz em muito a ruptura dessa placa de ateroma que causa os eventos cardiovasculares. Ele tem um papel também no miócito, né, no miócito cardíaco, tá? Melhorando a captação de cálcio, melhora a imunidade, melhora as alergias, muito utilizado na questão das alergias. Enfim, a curcumina, ela é excelente, eu recomendo muito utilizar a curcumina, tá? Como uma fonte de antioxidantes potente. E é gostoso, existem várias formas de tu usar a curcumina, eu uso diariamente e acho sensacional, para mim é muito bom. Eu sofria muito com a parte de rinite alérgica, depois que eu passei a usar a curcumina, realmente me ajudou muito, né, a questão da curcumina. Enfim, nós temos diversos outros antioxidantes que são muito importantes, tá? Nós temos, por exemplo, vou citar alguns aqui que eu anotei para vocês, para não me esquecer. As antocianinas, que são derivadas, né, de berries, da oxyberry, por exemplo, né, são do grupo dos flavonoides, aumentam o ApoA, papel muito importante no aumentar o ApoA. O berberine, que é o extrato de bergamota, né, papel importante cardiovascular, reduz arritmias cardíacas, tem um papel importante na questão cardiovascular. A vitamina C, que é muito importante, a vitamina E, o licopeno, né, licopeno presente no tomate. A N-acetilcisteína, né, por quê? Por que a N-acetilcisteína é tão importante? Por exemplo, nós temos, uma coisa que eu não falei para vocês, é que a glutationa, ela é um dos antioxidantes mais potentes que nós produzimos. Ela é, acho que é o mais potente que nós produzimos. Nós temos que ajudar o nosso organismo. Nós podemos ingerir precursores, por exemplo, da glutationa. A N-acetilcisteína é um dos precursores da nossa glutationa. Enfim, o resveratrol, o inositol também são antioxidantes. Nós temos vários, resveratrol do vinho, né? Nós temos vários antioxidantes, mas eu tive que escolher 5. Então, atualmente, né, e por questão de publicação e de estudos, eu escolho esses 5 como os top 5 antioxidantes. Então, vamos lá. Gimples, é um extrato de um melão, tá? Ácido alfa-lipoico, astaxantina, tá? Ômega 3 e a curcumina. Para mim, esses são os top 5 antioxidantes. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Eu acho que eu já respondi. Pode colocar diário no teu alimento se tu gosta da curcumina, só tem que ver a questão da qualidade. Existem formas mais biodisponíveis de cúrcuma, tá? Como suplementação, acho boa, né? A sardinha é uma boa fonte de ômega 3, tem que cuidar se não tem nada junto, se não tem azeias, tipo óleos vegetais junto, que se tiver, aí é uma porcaria. A vitamina C é um antioxidante potente também, que utiliza muito, né? Vou deixar salva a live, eu tenho deixado salva as lives do top 5, tá? Fazer uma live sobre cistite e repetição, vamos fazer. Cistite e repetição tem várias coisas na parte de suplementação que a gente pode também auxiliar, né? Vamos lá, não vou digitar, mas eu vou falar, tá? Gimples, depois a live vai ficar salva, tá? Gimples, ácido alfa-lipoico, astaxantina, tá? Ômega 3, curcumina. Esses são os 5. Mais alguma pergunta, pessoal? Espero ter tirado as dúvidas de vocês. Espero não ter sido muito técnico também.
E semana que vem, às 7 horas, se Deus quiser, estou aqui com mais um Top 5. Vou pensar o que eu vou falar. Talvez eu vá falar sobre os Top 5 proteínas semana que vem. Vamos ver. Tá? Vou ver o que vocês querem mais. Me peçam aí pelo direct. O que vocês querem que eu fale, que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês.